o pecado da omissão. Quanto mais se adquire conhecimento do Evangelho, mais responsabilidade você tem. À medida que você cresce no conhecimento de Cristo por meio da leitura da Bíblia e da oração, vai entendendo o Evangelho e por ele é desafiado a viver os seus valores. Tiago fala a respeito da brevidade da vida e muitos acham que o remédio para não sentir seus efeitos é curti-las sem pensar no amanhã. Isso não pode ser assim. Há um sentido mais precioso nas palavras de Tiago. O verdadeiro sentido da vida é servir às pessoas. Quem não serve às pessoas pratica o pecado da omissão. Os mercadores dos versículos 13 e 16, além de fazerem tudo sem consultar a Deus, conseguiam recursos só para si e estavam longe de pensar em ajudar aos outros. A omissão em ajudar o outro é pecado. Simplificando, um pecado de omissão é a ausência de conformidade com a lei de Deus, ou deixar de fazer o que Deus ordena, algo tão grave quanto transgredir ativamente o que Ele ordena. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago 4,17. Significa que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Embora seja verdade que pecamos sem perceber, os pecados de omissão são intensificados ou agravados pelo conhecimento, quando sabemos o que Deus nos ordenou em sua palavra e deixamos de cumprir essa ordenança, silenciando a voz da consciência e pecando contra Deus. Embora os pecados de comissão sejam frequentemente flagrantes e deliberados, transgredindo uma lei ou um mandamento conhecidos, o pecado de omissão podem ser sutis e sorrateiros. Ao examinarmos os nossos próprios pecados de omissão, a solução é simples. Basta nos humilharmos e fugir de qualquer tentativa de orgulho da nossa própria justiça. Na negligência, você ignora a Deus e ao seu próximo. Vejamos alguns exemplos de pecados de omissão. Quando sei que alguém precisa de ajuda, posso ajudar, mas não o faço. Quando sei o que o Evangelho ensina a respeito de determinado assunto, mas não pratico. Por exemplo, perdão. Eu sei que devo perdoar determinada pessoa, mas aí sigo a vida como se nada tivesse acontecido. Jesus nos advertiu várias vezes quanto ao perigo da prática do pecado da omissão. Um exemplo está na parábola do bom samaritano, no livro de Lucas 10, dos versículos 30 ao 37. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancando-o, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando ouviu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e o viu. Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Este texto, este relato bíblico, comprova claramente a omissão dos líderes religiosos daquele tempo quanto ao socorro de um necessitado. Jesus exemplificou o pecado da omissão na parábola do homem rico que desprezou a Lázaro, que está em Lucas 16, 19 a 31, e das pessoas que durante sua vida na terra deixaram de alimentar os famintos, hospedar os forasteiros, vestir os pobres e visitar os enfermos e prisioneiros. Mateus 25, de 40 a 46. Você reserva um tempo na sua vida para ajudar ao próximo? A sua igreja tem criado oportunidades e espaços para você ajudar o próximo por meio de ministérios? Nossa alegria e propósito devem estar em servir. É melhor dar do que receber. Por isso, não se omita quando tiver a oportunidade de ajudar. Permita-se ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas.